Queridos irmãos, queridos amigos, muito boa noite a todos. Dando sequência aos nossos estudos realizados no nosso querido grupo da Fraternidade Irmão de Sagres, nas reuniões públicas de quintas-feiras, nós temos para hoje o tema que está no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que cita uma das bem-aventuranças proferidas por Jesus no Monte das Bem-aventuranças. E a de hoje é: Bem-aventurados os aflitos. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Consequentemente, as aflições permeiam conosco quase que todos os dias, boa parte do nosso tempo, em que não estamos em plena tranquilidade, mas sim aflitos por alguma coisa. Isso se deve ao nosso estágio evolutivo, que, por nos requisitar uma atenção tão grande à matéria, acabamos carreando para nós mesmos situações de aflição, aflitivas, de perturbação, que até poderiam não existir. Mas existem aflições que têm a sua razão de ser. Então, no estudo, nós vamos ser informados de que, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude de perfeições. Então, nós temos a informação de que Deus é a perfeição absoluta. Ora, se Deus é a perfeição absoluta, nada pode acontecer que venha da parte do nosso Criador que seja injusta para uns ou para outros. Então, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é amor. E aí vem a pergunta: e por que sofremos? Principalmente pelo nosso desejo de dele nos aproximarmos. Quando nos dispomos a uma renúncia de nossa parte em favor do nosso mundo espiritual, quase sempre isso nos causa uma certa preocupação, uma certa aflição, porque temos medo de abandonar o que tínhamos, o que temos, para nos aventurarmos em algo que ainda não temos. Embora tenhamos a justiça divina permeando todos os nossos atos, ainda não temos a crença, a fé suficiente para entendermos e vivenciarmos dessa forma. Então, Deus é absolutamente justo. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. Aprendemos ao longo das religiões que fomos formados ou que participamos no passado sobre as punições divinas, o castigo divino, a ira de Deus, o favor ou os favores concedidos de Deus para com seus eleitos, a discriminação daqueles que caíram em pecado, enfim, toda esta estrutura que se assemelha à nossa estrutura humana, que variamos de humor e, dependendo desse humor, agimos de tal ou qual maneira. Mas Deus é absolutamente justo, perfeito, toda misericórdia e todo amor. Então, não há como comparar nossas ações, nosso entendimento, com o verdadeiro sentido da palavra Deus, da sua justiça, da sua bondade e todos os demais atributos que possui o Criador. Então, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Como dissemos, nós vivemos envolvidos em causas aflitivas que nos acompanham pelo caminho afora. Mas, como diz aqui, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo,
essa causa deve ser justa. Não há injustiça. Eis do que cada um deve bem se compenetrar. É a nossa inclinação de lidarmos com tudo pela superfície, por ouvir dizer, por informações que não procedem, sobre Deus ter favorecido a um com uma sorte e castigado a outra com um azar. Enfim, isto é o que circula em nossa mente e em torno de nós. Mas nada disso corresponde à realidade. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus. E o que disse Jesus, simplesmente numa frase: a cada um será dado segundo as suas obras. Então, Jesus foi enfático, claro, preciso, ao nos dizer que não existe outra maneira que não colhermos aquilo que plantamos. Se nossa obra é boa, colhemos o bom. Se a nossa obra é má, colheremos o correspondente. Então, não há aí culpar Deus ou queixar-se dele por aquilo que nos acontece, porque somos nós os autores da nossa própria aflição, muitas vezes, da nossa felicidade, mesmo que relativa, e também da nossa infelicidade, mesmo que seja passageira. Então, nós podemos dizer quais são as causas atuais das aflições, porque temos causas atuais e temos causas anteriores. E aqui nos ensina assim: as vicissitudes da vida são de dois tipos. Ou, se quiser, tem duas fontes bem diversas, que importa distinguir, porque umas têm sua causa na vida presente, ou seja, na reencarnação atual, e outras fora desta vida. Eu gostaria de deixar aqui uma observação, porque quando nós falamos vida espiritual, essa vida é uma só. É o espírito na sua trajetória do átomo ao arcanjo, como diz poeticamente, sempre ele tem uma só vida. Entretanto, ele reencarna muitas e muitas vezes em busca deste aperfeiçoamento, dessa compreensão da plenitude da divindade. É para lá que nós estamos caminhando. Então, remontando à fonte dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por ele, pela provação, pela aflição. Quantos homens caem por seu próprio erro? Quantos de nós caímos fragorosamente por termos desobedecido leis estabelecidas, as leis divinas e até as leis humanas, porque infringindo-as, nós estamos sujeitos às punições, às correções, à reparação necessária. Então, essas causas são muitas vezes praticadas com antecedência, gerando os efeitos que hoje nos tornam aflitos. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Neste quesito de previdência, orgulho e ambição, estão grande parte, esmagadora maioria das aflições que atraímos para nós pelo orgulho, pela ambição, por querer ter mais. E com isto comprometemos muitas vezes a nossa própria saúde, que depois o corpo nos cobra e estamos ali às voltas com problemas que foram desencadeados por nós mesmos, por não termos cuidado da máquina orgânica, do corpo físico, e vamos ter sequelas, vamos ter consequências que virão nos cobrar e nos trazer aflição.
Mas, como ele nos diz aqui, se remontarmos à nossa atual reencarnação, nós vamos ver que muitas vezes cometemos equívocos que hoje são as consequências de nossas aflições. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem imposto limites aos seus desejos. Impor limites aos seus desejos, porque nós gostamos muito de que os nossos desejos, sejam eles quais forem, sejam atendidos, mas quase sempre eles se resumem naqueles desejos imediatos, porque achamos que ali está a felicidade ao nosso alcance, à nossa mão. E, na verdade, os nossos interesses são muito outros, são bem diferentes, porque como espíritos imortais, nós seguiremos pela vida afora, a vida do espírito, colhendo o plantio que houvermos feito anteriormente. Quantas dissensões, quantas querelas funestas poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidades. Quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Então, são muitas causas que geramos nesta presente reencarnação. E outras que, sendo causas desencadeadas no passado, hoje são os efeitos que nós vamos sentir reparando aquilo que em outra reencarnação cometemos como equívoco, deixamos de aproveitar até que nos corrijamos, aceitando a justiça divina plenamente. Lembrando a questão dos desejos mal controlados, é aquilo que Paulo de Tarso nos dizia e nos diz: tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. E esta decisão cabe a cada um de nós. Deus não entra nessa história. Ou seja, Jesus veio nos traçar o caminho, veio nos mostrar a direção. Corre por nossa conta todos os desvios de conduta que praticamos nesta presente atual reencarnação, como daquelas que do passado restaram mal resolvidas e que hoje são apresentadas a nós como débitos que ficaram na nossa história e que exigem pagamento, que exigem reparação, acumulando-se as vicissitudes desta própria e atual existência. Então, queridos irmãos, a leitura, o estudo deste capítulo 5º, que fala das aflições, porque também há maneiras diferentes de sofrermos ou de suportarmos, melhor dizendo, as aflições, tirando delas o melhor proveito, as melhores lições. Então, vamos estudar este capítulo, buscar este entendimento e tornar o nosso procedimento menos sujeito a erros que resultarão em aflições amanhã. Que Jesus nos abençoe e permaneça conosco.